Bem-vindos ao protocolo de proteção emocional. Esse é um momento muito importante na nossa trajetória, porque agora chegou a hora de consolidar a construção que nós começamos a fazer. Eu gosto de trabalhar a ideia do combate à dependência emocional como os pilares, a fundação de uma construção. A verdade é que lá na frente ninguém vai elogiar isso, porque quando você chega em uma casa incrível, o que você vê? Você vê o porcelanato que está no chão, o papel de parede, o lustre, as cortinas, os móveis. Ninguém chega numa bela de uma casa e diz, uau, que construção incrível. Talvez um engenheiro que consiga imaginar a dificuldade que tenha sido fazer aquela fundação. Mas, no geral, cá entre nós, as pessoas não vão dar tanto valor para isso. E eu sei que você também não. Talvez isso até pareça um pouco chato, um pouco repetitivo, mas é muito importante. E agora que nós fizemos um trabalho de limpeza de núcleo, agora que nós fizemos um trabalho de combate à dependência emocional, vamos te proteger dela. Vamos garantir ou dificultar ao máximo o regresso, o retrocesso. Eu gosto de dizer que esse é o momento de passar o pente fino. Garantir que você não deixou passar nada e se deixou resolver isso agora. Dificultar ao máximo que você volte ou te proteger de qualquer resistência, insistência ou persistência de uma investida indevida de algum padrão controlador aí nas suas relações, de alguém que mesmo você de repente estabelecendo um limite, aquela pessoa insista naquele formato antigo, naquele formato anterior, naquele formato ruim de se relacionar. Feito isso, você vai ter um nível de permissão muito maior para crescer, seguir em frente, sem aquele medo de voltar, sem aquele medo de não conseguir, sem aquele medo de ficar paralisado ou paralisada e dizer, mas eu não sei por que as coisas não estão acontecendo. Agora, a gente sela o combate à dependência emocional, te protegendo para que nos próximos níveis, nos próximos degraus, você não perca tempo. E esse protocolo vai funcionar como um complemento, como um anexo do nosso protocolo de combate à dependência emocional, porque a gente vai precisar verificar nos seus contratos, e você já vai entender o que eu chamo de contrato, se não tem alguma coisa que está sendo ignorada ou se não tem alguma coisa que deixou efetivamente de ser feita. No final, eu vou dar detalhes para vocês de como usar essa ferramenta. Eu só quero que você preste muita atenção nessa construção. E ao final eu vou trazer algumas coisas importantes. Uma delas é o uso da ferramenta, que é bem simples, é muito objetivo. E também vou te explicar como vai funcionar essa dinâmica em casal, caso você esteja aqui fazendo todo esse trabalho e o seu parceiro ou a sua parceira não esteja. Como vamos fazer para que você avance lidando com tudo isso? O grande objetivo aqui é, literalmente, te proteger emocionalmente da sua versão anterior ou das suas relações anteriores. Não necessariamente das pessoas, mas da forma como essas pessoas se relacionavam anteriormente com você. Você vai sofrer, você vai se prejudicar e você vai acabar dando espaço para a dependência emocional, para você depender de algo que está fora do seu controle. Se está fora do seu controle, já está dito, está fora do seu controle. E para a gente não passar a vida toda simplesmente falando sobre a dependência emocional, falando sobre os padrões controladores, falando sobre aquilo que você precisa fazer para se manter livre emocionalmente, vamos entender uma coisa. Nessa etapa de preparação, onde nós estamos olhando para a dependência emocional, o foco é o quê? Controle. Essa é a palavra da vez, controle. Tanto é que quando a gente começa esse protocolo, a gente faz um detox de controle. De controle o quê? De controle da vida alheia. Para você parar de controlar a vida dos outros e para os outros pararem de controlar a sua vida. Quando a gente avança, especialmente para a parte de ambição, para a parte de prosperidade, a gente deixa de falar de controle e começa a falar de conexão. Então, esse é um momento
onde a gente ainda fala sobre controle, mas deixando bem claro para você. Chegou o momento de você definitivamente parar de controlar a vida dos outros e definitivamente impedir que qualquer pessoa controle a sua vida. E aí a gente começa a dar um check na parte de controle e começa a se preparar para a parte de conexão. Chega de controlar os outros, é hora de se conectar com os outros. Mas para isso, nós precisamos de fato encerrar esse episódio de confusão, de mistura e de controle emocional nas relações por causa de dependência emocional. O que esperar de cada padrão controlador, até que você consiga não esperar nada. E por que esse protocolo é tão importante? Porque você vai estabelecer alguns limites que talvez as pessoas não queiram respeitar, talvez as pessoas não consigam respeitar. E isso tem que ser um problema apenas para elas e não para você. Por que trazer ainda esse protocolo de proteção emocional? Porque talvez você ainda manifeste padrões controladores por hábito. Os padrões controladores, eles se manifestam por dois motivos: por necessidade ou por hábito. E muitas vezes, em alguns atendimentos, eu vejo as pessoas dizerem, e até sorrindo, é que eu percebi um padrão vingador em mim. Eu tenho um pouco de narcisismo aqui ainda. Vira e mexe eu me percebo ali como vítima. O que você vai fazer com esse diagnóstico se ele aparecer na sua vida? Não tem jeito, é voltar e finalizar isso. Limpar aquele núcleo. Começou a se alimentar mal novamente, você vai intoxicar o seu organismo. Você vai precisar limpar e manter uma alimentação saudável. Na construção emocional, a mesma coisa. Talvez você se relacione com pessoas que não tenham a construção que você tem. Não tenham as premissas estabelecidas que você tem. E essas pessoas talvez tentem se conectar com você por aquilo que elas estão passando, buscando ajuda, manifestando em um grau mais alto ou em um grau mais baixo, um padrão controlador de vitimismo, quer seja natural ou intencional, de vingança ou de narcisismo. E como se comportar nessas relações, como conviver com essas pessoas, como lidar com essas pessoas, como se relacionar com essas pessoas ou como corrigir essas relações. O que esperar de cada padrão controlador até que você consiga não esperar nada. E percebe que no fundo é sobre você, porque o seu ápice da sua maturidade, da sua estabilidade e da sua independência emocional é não esperar nada do outro. Elton, mas e no caso do meu marido? E no caso do meu filho? Nós vamos trazer uma premissa aqui. Mas o ápice é você não esperar nada do outro que você não deveria estar esperando. E isso não é só racional, isso também é emocional. Você ainda espera que a vítima se levante. Você ainda espera que o vingador desista, que o vingador pare. Você ainda espera que o narcisista mude, que ele perceba valor no outro também. Você ainda torce porque você sabe que isso vai ser melhor para ele. Você sabe que isso é melhor para a sociedade, você sabe que isso é melhor para o ser humano, você sabe que isso é melhor para a humanidade, mas você acabou cometendo um pequeno erro. Você está tentando mudar o outro, você está tentando controlar o outro, você sabe que vai ser melhor, mas o outro é só o outro e o outro está vivendo um conjunto de coisas que você desconhece. Não, Elton, eu sei o que ele está vivendo, você sabe parte do que ele está vivendo. Então hoje nós estamos aqui para fechar, selar com chave de ouro a sua maturidade emocional, o seu desenvolvimento emocional, a sua independência emocional. Então, esse é o momento em que tudo que tiver ficado para trás, tudo que de repente você tenha colocado para debaixo do tapete, vai sair. E você vai dar um salto
na sua maturidade emocional, um salto na sua independência emocional e se preparar para fazer alinhamentos sólidos, robustos e maduros com o seu parceiro, com a sua parceira. Você vai se preparar ou estar pronto e pronta para se desenvolver financeiramente, para trabalhar a sua ambição, para trabalhar a sua prosperidade. Agora é a hora da gente virar uma página, mas virar uma página com a certeza de que o alicerce está bem feito, de que a fundação está bem feita. E pode ser que tenha passado alguma coisa, até porque eu sei que muitos de vocês fizeram o protocolo como um dever de casa. Muitos de vocês fizeram o protocolo de combate à dependência emocional como a preparação para um vestibular. Terminei aqui a ferramenta. Ah, entendi isso aqui, ok. Mas aqui nesse protocolo de combate à dependência emocional tem o fundamento para a proteção emocional, que é o contrato. A base de uma relação sólida e independente, onde o Estado e a ação de um não interfere e não determina, especialmente não determina, o Estado e a ação do outro. São os acordos. Muitas vezes as pessoas me perguntam, Elton, como incentivar uma pessoa sem cobrar? Ou como cobrar sem ofender? A melhor cobrança, ela é apenas uma lembrança. Anote isso. A melhor cobrança, ela é apenas uma lembrança. Eu vou listar, daqui a pouco, pequenos erros que você não pode cometer. E você vai se manter atento a esses pequenos erros, que são a observação das nossas premissas, dos nossos fundamentos. Se você não cometer esses pequenos erros, você não vai dar espaço para a dependência emocional se instalar ou voltar na sua vida. Você não vai dar espaço para relações ruins. Você não vai se obrigar a se manter em relações ruins. Para muitas pessoas, isso vai ser um ajuste fino. E esse ajuste fino é importante para que isso não te prejudique lá na frente. Na hora que a sua ambição realmente for provocada, na hora que as suas relações forem ser alinhadas e fortalecidas, não pode ter lixo aí dentro de você. Não pode, não pode. E como saber se você está pronto para um salto, pronta para um salto, para um passo maior? Isso vai ser definido pela sua capacidade de fazer e estabelecer acordos claros. Uma boa cobrança nada mais é do que uma lembrança. E que lembrança? Do combinado. Você não pode esperar nada do outro além daquilo que foi combinado. Se não foi combinado, você está projetando a sua expectativa de como você espera que o outro faça, muitas vezes sem sequer revelar a sua intenção ou saber a intenção do outro. A expectativa nunca pode ser maior do que a intenção. E como cobrar sem ofender? Como cobrar sem prejudicar? Como cobrar sem invadir o núcleo ou espaço do outro? Ou pior, como não sofrer por cobrar? Ou como não sofrer por não conseguir cobrar? Simples. Lembre de quê? Do combinado. Lembre do combinado. Se não tem combinado, não tem acordo. Se não tem acordo, não tem cobrança. Por que não tem cobrança? Porque não tem como lembrar uma pessoa daquilo que ela não acordou com você. Vai ser uma cobrança que vai dar espaço para uma ofensa, vai dar espaço para uma invasão, vai dar espaço para uma discussão, vai dar espaço para um problema. E essa outra pessoa pode ter ali instalado nela um padrão controlador. E aí você vai estar se expondo emocionalmente em uma situação em que você não fez um acordo claro antes. A sua primeira proteção emocional vem do alinhamento,
do acordo, do combinado, do contrato. E é sobre isso que nós vamos falar agora. Como estabelecer limite nas relações, tanto para você quanto para os outros, para que isso diminua a chance de qualquer padrão controlador voltar a aparecer em você, dependência emocional ativa, e isso diminua as chances de você ser impactado ou impactada, prejudicado ou prejudicada pela tentativa de interferência do outro por causa do padrão emocional. Essa introdução foi para te dizer, esse arremate final é muito importante. Pode ser a sua chave de ouro para um verdadeiro salto de percepção, um verdadeiro salto de postura nas suas relações. Isso vai mudar completamente a velocidade do seu progresso e os seus resultados, tanto nas suas relações quanto nas suas construções profissionais, financeiras. Chegou a hora de virar a página, chegou a hora de crescer, chegou a hora de avançar. Então, vamos entender as premissas de um bom combinado e ligar o nosso radar para saber o que esperar do outro até que você consiga não esperar nada. O ápice é não esperar nada além do combinado.